diz assim: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Amém? Nós vamos falar de dois homens, de Pedro e João. O primeiro que eu quero falar é sobre Pedro. Pedro, quando ele caminhou com Jesus, ele era uma pessoa que gostava de lançar a mão da espada. Sabemos que Pedro, ele lançou a espada sobre a orelha de Malco. Malco era um homem a qual estava sendo preparado para o sacerdócio. Pedro ainda ele não obteve um encontro real com Jesus de trazer um avivamento de transformação de caráter. Porque o avivamento, ele é diferente de Pentecoste. O avivamento, quando ele entra na vida de alguém, é para transformar o caráter do homem, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque muitas das vezes as pessoas confundem o avivamento do Pentecoste. O avivamento é transformação de caráter, é transformação de agir, de falar, de pensar, de caminhar, ou até mesmo de apalpar as mãos. Pois bem, Pedro, ele ainda não tinha esse encontro do avivamento de transformação. Só que a Bíblia diz assim, que quando o Senhor falou para Pedro, que quando Pedro ele olhou para Jesus dizendo: Senhor, eu te amo, e o Senhor perguntou para ele novamente, ele falou: Senhor, eu te amo. Só que quando Jesus ele foi ali pegado para ser crucificado, ele negou ao nome de Jesus. Pois bem, mas a Bíblia diz que passado-se isso, ali verdadeiramente Pedro deixou o avivamento entrar em seu caráter, mudar a sua estrutura, mudar a sua posição. Hoje em dia, as pessoas passam 2, 3, 4, 5 anos dentro da casa do Senhor e não deixa esse avivamento, transformação entrar em nosso viver. E o Senhor coloca ao meu coração que nesta noite o Senhor vai derramar um avivamento de transformação de dentro para fora, de dentro para fora, não é de fora para dentro. Pois bem, porque hoje em dia as pessoas pensam que o Pentecoste vem sobre a vida de alguém com a pessoa desconcertada, mas a Bíblia diz que não é desta maneira. Quando Pedro ele teve um encontro com Jesus, quando Jesus ele ressuscitou, se apresentou ali para alguns e justamente para Pedro, o Senhor ele fez uma pergunta para Pedro dizendo: Pedro, tu me amas? E ali Pedro ele ficou ali meio assim, porque ele estava com medo ali de lançar uma palavra e ele retornar sobre aquilo que ele falou. E novamente o Senhor faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? E ali Pedro olhou e falou: Senhor, tu sabes. E o Senhor falou assim: então apacenta as minhas ovelhas, meu amado. Toda vez que alguém deixa Jesus entrar com um avivamento de transformação, o Senhor ele lança promessa de ministério, ele lança promessa, e aquele que está na posição se concretiza, se realiza. E a Bíblia diz assim que passado-se a ressurreição de Jesus, no capítulo 2, quando veio o Pentecoste no meio do povo, o povo falou em línguas estranhas, foi um cheio da presença do Senhor. E após o avivamento entrar na vida de Pedro, a Bíblia diz assim que onde Pedro passava, a sua sombra curava, transformava, porque a palavra de avivamento entrou no seu viver. E a Bíblia diz que Pedro e João estavam ali perante a porta formosa passando. A Bíblia diz que havia um homem coxo desde nascença, desde o ventre da sua mãe. E ele crescendo ali, pessoas pegavam ele e colocavam ele na porta formosa. E a Bíblia diz que então ele estava ali a mendigar. E o Senhor queria fazer algo extraordinário sobre a vida desse homem, através de um homem chamado Pedro, que deixou Jesus transformar.
E a Bíblia diz que então estava aquele homem a mendigar. Passou Pedro e João. E a Bíblia diz assim que aquele homem olhou de baixo para cima, para eles estendendo a mão. E a Bíblia diz que Pedro e João, com ousadia do Espírito, porque Pedro deixou o avivamento entrar no seu viver, a Bíblia diz que eles lançaram a palavra: olha para nós. Imediatamente aquele homem olhou, porque sabia que através de Pedro e João alguma coisa iria acontecer. Hoje em dia nós confundimos as coisas. Nós vemos pessoas com saia, com roupa de crente, mas a presença do Senhor está longe. O Senhor coloca o meu coração no livro de Apocalipse, que tem pessoas que têm nome de Deus, mas está longe da presença do Senhor. Não adianta eu e você estar na presença do Senhor na casa de Deus, mas a presença do Senhor está longe. Não adianta eu e você estar na casa de Deus há 1 ano, há 2 anos, há meses, e não deixar o avivamento de transformação de caráter entrar em nós. E a Bíblia diz que aqueles homens, além da ousadia e deixar o avivamento entrar no seu viver, e a palavra ela tem o poder, e a Bíblia diz que eles olharam para ele e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Olha a diferença de uma pessoa que está na presença do Senhor. O diabo ele faz descer fogo do céu, mas quando a pessoa está verdadeiramente transformada por Jesus, aonde ele passa, alguma coisa tem que acontecer. Ei, eu falo por mim que toda vez que eu vou orar, eu falo: Senhor, me transforma, cura as feridas do meu coração, e eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida. Ei, o Senhor coloca o meu coração para te dizer: o Senhor vai começar a derramar um avivamento de transformação de caráter. É de dentro para fora um avivamento que transforma coração, transforma a mente, transforma a atitude. Ei, Jesus ele quer derramar um avivamento na tua alma. E confundimos, porque Pentecoste é isso aqui, ó, a presença do Senhor, línguas estranhas. Avivamento não, avivamento é transformação, porque a Bíblia diz assim, que quando aquele que aceita Jesus, aquele que praticava adultério não pratica mais, aquele que praticava prostituição não pratica mais, aquele que roubava não rouba mais. Aleluia! Eu falo por mim que quando eu estava no mundo eu era uma tranqueira, mas a partir do momento que Jesus olhou para mim e falou: eu tenho algo contigo, a cada dia eu tenho falado: Senhor, me transforma, porque eu preciso que o Senhor derrama um avivamento de transformação de caráter em mim. E as pessoas hoje em dia confundem as coisas. Mas faça como este homem olhou para Pedro e João, porque viu algo de diferente. Porque quando nós estamos na presença do Senhor e carregamos o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nós, derramando o avivamento de transformação. E as palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor.